O nosso papo de hoje é sobre investimento em ouro. Vamos ver todas as formas de se investir e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Então hoje eu vou repassar aqui com vocês todas as formas de se investir em ouro. Ouro físico, fundos que estão fora da bolsa, empresas e por último os ETFs. Eu já adianto para vocês que os ETFs são a melhor forma de você investir. Eu vou deixar mais para o final do vídeo, então se você quiser ver só os ETFs, já pode pular direto lá para o final do vídeo. Eu vou deixar a marcação do vídeo aqui embaixo, tá? Mas enquanto isso eu vou falar para vocês sobre outras formas e tem algumas informações interessantes que eu vou passar aqui até lá. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O investimento em ouro ele é considerado uma reserva de valor e ele se provou ao longo dos tempos, né? Ele talvez seja a peça de valor que tenha passado durante várias gerações e vários anos, desde a Bíblia e até dos tempos antes da Bíblia. Você já sabia que o ouro era uma peça de valor e isso se manteve até hoje. As moedas dos países elas foram se deteriorando com a inflação ao longo do tempo, mas o ouro se mostrou um bem aí que ao longo do tempo ele guardou valor, por isso ele é considerado uma reserva de valor. Tem esse site aqui que é o World Gold Council, que é só você digitar gold.org que você consegue entrar nesse site. Ele é um site que ele tem informações completas sobre o ouro. Então ele fala todas as empresas que são mineradoras de ouro, quanto é minerado por ano. Ele mostra os estoques de ouro, né? Se está guardado em bancos centrais dos países, quais países que mais tem. Então ele tem realmente toda uma parte documental do ouro. Eu gosto de ver o preço do Gold Spot. Quando fala Gold Spot é o preço do ouro físico. Se você ver aqui no cantinho do site, a gente tem aqui, você pode ver o ouro em OZ, pode ver o ouro em gramas, em quilos, tá? Então a gente pode acompanhar como está o preço aqui nos últimos 10 anos. Hoje a grama do ouro está em torno de 85 dólares. Então você pode dar uma olhadinha aqui como está o preço atual do ouro. Esse site ele é bem completo para a gente acompanhar isso aqui. Então a primeira forma da gente adquirir esse ouro, de investir, ele é através de ouro físico. Ouro físico, para você guardar na sua casa, ele tem algumas desvantagens em relação à segurança. É bem específico para quem quer realmente ter as barras de ouro ali em casa. Então tem duas formas que eu vou mostrar aqui para vocês de como você ter ouro físico. Então, vou mostrar aqui no site da Ouro Minas, é ourominas.com.br. Aqui eles vendem ouro em barras grandes, barras pesando 1 kg, 2 kg, mas eles vendem aquelas barras pequenininhas, que são as barras de gramas. Só para você ter noção, você pode comprar esses cartões que eles vendem aqui, o cartão, e vendem a barra pequenininha em ouro. Então a gente tem barra desde 1 grama de ouro até 1000 gramas, né? Até de 1 quilo aí, tem barras maiores também. Então você tem uma noção, vou colocar aqui na barra aqui de 5 gramas, uma barrinha de 5 gramas estaria custando hoje em torno aqui de R$ 2.728 na data de hoje que eu tô gravando este vídeo. Esse site também ele oferece para você vender, você compra o ouro e você vende o ouro. Obviamente que vai ter uma taxa ali, vai ter uma diferença de preço de compra e venda, porque o ouro ele é uma commodity, mas o site também permite que você revenda o ouro que você comprou deles, revenda para eles mesmos. Então aqui seria uma forma de você ter esse ouro físico na sua casa, né? Você comprar essas barrinhas pequenininhas aqui ou até umas barras maiores, dependendo do seu poder aquisitivo. A segunda forma de você ter ouro físico é através dos contratos que são negociados em bolsa. Os contratos têm essa sigla aqui, OZ1D e OZ2D. A sigla OZ1D são contratos de lotes de 250 gramas de ouro e a sigla OZ2D são contratos de 10 gramas de ouro. Esses contratos eles são de Gold Spot, ou seja, eles permitem que você consiga converter o preço do contrato que você tem e converter ele no ouro físico. Não conheço ninguém que fez isso, deve ser extremamente burocrático de se fazer isso, mas é uma forma também de você comprar o ouro físico pela bolsa e se você quiser você pode converter esses contratos e pegar ouro físico para você. Novamente, ter ouro físico em casa tem alguns problemas e implicações aí de segurança. A segunda forma são alguns fundos que são negociados aqui no Brasil. São fundos que são negociados fora da bolsa. Mas eu já adianto para vocês que esses fundos, do jeito que está hoje, qual é o problema que eles têm? O primeiro é que o fundo ele tem uma taxa para ele operar para você, certo? E o segundo que os fundos eles comem cotas, um imposto que é cobrado ali todo ano, mesmo você não vendendo a cota do fundo, é cobrado esse imposto chamado come cotas, que é uma antecipação. Então o fundo acaba que estruturalmente não seja a melhor forma de você se expor
a ouro. Obviamente aqui não é mais ouro físico, mas é uma outra opção que você tem. Para mim, essa opção não faria vantagem. Eu preferia ir através dos ETFs porque eles não têm esse imposto de come cotas. Uma outra forma são as empresas e os ETFs de empresas, que são as mineradoras de ouro. Para você investir em uma mineradora de ouro, você tem que entender que você está se expondo ao ouro, só que de forma alavancada. A mineradora, ela tem os preços, os custos de operação dela na mineração do ouro. Basicamente, se o preço do ouro sobe, você pode ter um lucro maior na ação, até mais do que o preço da variação do ouro, porque normalmente a empresa ela opera de forma alavancada, ela faz a mineração do ouro, né? Agora, se o preço do ouro cair em alguma janela aí de tempo, pode ser que você tenha um prejuízo até um pouco maior no preço da ação, porque eles estão de forma alavancados. O preço do ouro caiu e eles continuam tendo os preços ali, os custos de operação da empresa. Então é por isso. Então é uma forma que eu também não prefiro investir aí em ouro. E a quarta forma, que eu acho a forma mais eficiente de você investir em ouro, são os ETFs de ouro. ETF ele é um fundo negociado em bolsa de valores. Daí o que esse ETF faria? Esse ETF ele vai lá, ele compra o ouro, ele deixa o ouro guardado em um cofre e aí você fica exposto no preço da cota à variação do ouro. Se o preço do ouro sobe, o preço da cota do ETF sobe. Se o preço do ouro cai, o preço da cota do ETF que você comprou cai. A única desvantagem que você vai ter aqui é a questão da conversibilidade. Você não consegue converter a cota do ETF e ir lá e pegar uma barra de ouro no lugar. Você não consegue fazer isso. Mas você tem todos aqueles problemas de segurança, você vai ter as menores taxas, imposto você vai acabar pagando menos também, e você está exposto à variação do preço do ouro, que é o que a gente mais quer fazer aqui. Então, são os ETFs. Tem ETFs na bolsa brasileira e tem ETFs na bolsa americana. Eu vou trazer aqui um ETF bastante famoso, que é o ETF que tem a menor taxa, que é o ETF que é negociado lá na bolsa americana, que é o ETF IAU. Esse ETF IAU atualmente ele está custando $50, mas as corretoras que operam na bolsa americana, elas permitem você comprar fracionado as cotas. Então aqui $50. Esse ETF ele existe desde 2005, né? Ele começou a ser negociado ali por volta dos $8, agora ele já está aqui na faixa dos 50. Então foi um retorno total aí de quase 500%. Bom, eu peguei o documento com os detalhes desse ETF do IAU. A gestora dele é a BlackRock, né, que é uma das maiores gestoras de recursos. Se a gente for olhar aqui, então o fundo foi lançado aqui desde 2005, ele tem aí 20 anos já. Ele tem de ativos sobre custódia, né, o total do valor são 31 bilhões, é o maior ETF que a gente tem aqui. A taxa dele é 0,25% que ele cobra aqui. O ETF de ouro é o que tem a menor taxa, 0,25%. E aí ele tem aqui as variações de preço que ele mostra aqui no gráfico. A linha azul é o ETF, a linha verde é o benchmark, que é o preço do ouro. Então ele mostra aqui para você que o ETF ele está acompanhando bem em cima aqui do preço do ouro. Você consegue se expor ao preço do ouro por este ETF. Ele mostra aqui o retorno que a gente teve durante os anos. Realmente aqui no último ano ele teve um retorno bem grande, foi de 40%. Mas se você pegar aqui nos últimos 10 anos, ele tem um retorno por ano médio em torno aí de 7%. Aqui a parte mais interessante sobre os ETFs de ouro, que eu não vi nenhum canal mostrando ainda, que é sobre o cofre que guarda essas barras de ouro. O ETF ele compra as barras de ouro e deixa em um cofre guardado. E ele negocia as cotas do ETF na bolsa, que são elas que vão variar de acordo com o preço. Que nem eu disse para você, a única desvantagem aqui é que você não consegue converter as suas cotas de ETF em uma barra de ouro. Isso você não consegue, mas o preço da sua cota vai estar lá espelhado no preço da cotação do ouro. Então aqui ele mostra pra gente o seguinte: as barras de ouro, onde é que elas estão guardadas, a quantidade, né, o peso das barras e tudo mais. A gente pode ver aqui, as barras tá guardado pelo banco JP Morgan, que é o maior banco americano. Então quem tem a confiança, quem faz toda a parte de segurança das barras de ouro é o JP Morgan. A gente mostra aqui que ele tem 2 vault. Essa palavra vault significa cofre. São 2 cofres. Então ele tem um cofre em Londres, que fica lá no Reino Unido, e tem um cofre que fica em Nova York. Aqui é o preço total de barras. Então ele mostra que ele tem 25 mil barras aqui lá em Londres, e ele tem outras 5 mil barras guardadas em Nova York. Então ele fez a divisão um pouco
no cofre de Londres e um pouco no cofre de Nova York. Você não vai ter nenhuma responsabilização sobre a segurança dessas barras, toda a responsabilização fica por parte do banco JP Morgan. Então aqui nesse documento que está no site da BlackRock da gestora, tem aqui a lista de todas as barras que estão em cada um dos cofres, a numeração delas, o peso de cada barra, tudo mais. Você pode dar uma olhadinha no site da gestora. Caso você não tenha conta em uma corretora americana, que nem a Avenue ou o Banco Inter, ou até o XP que faz isso também, mas você tiver conta aqui numa corretora brasileira, você pode comprar o ETF brasileiro que faz, que é o Gold 11. Ele compra cotas do ETF lá da Bolsa Americana, do IAU. Compra as cotas do IAU e o IAU tem as barras de ouro lá guardadas no cofre. Esse ETF está custando em torno de R$17. Você pode comprar aqui na Bolsa Brasileira. O único problema desse ETF é que ele vai ter taxa sobre taxa. Ele tem uma taxa de 0,3, se não me engano. E aí somando você teria a taxa desse ETF mais a taxa do IAU. Essa seria a única desvantagem dele. Eu preferiria comprar o IAU direto lá na Bolsa Americana mesmo. Se eu fosse colocar aí esse ETF de ouro, se eu fosse montar uma carteira, em que parte da carteira que ele ficaria? Aqui no canal eu tenho uma carteira que eu sigo a estratégia Núcleo Satélite. Essa estratégia eu tenho aqui 50%. Eu vou colocar um ETF geral de ações. Normalmente é um índice de base neutra que eu escolho. 20% eu vou botar em um ETF de renda fixa. E aí 30% eu deixo uma liberdade para você escolher outras estratégias. Então, esse ETF de ouro, se eu fosse colocar ele numa carteira, ele estaria aqui dentro desses 30%. Não precisa ser 30%, pode ser até menos um pouco. Eu até indico que seja menos um pouco. Ele estaria aqui dentro desses 30% aqui na minha estratégia. Você já conhecia os ETFs de ouro? Você já conhecia todas essas informações que eu falei para vocês aqui hoje? Você investe em ouro? Conta aqui nos comentários. No vídeo de hoje é só. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.